Bom dia a todos, surdos e ouvintes aqui presentes, as mulheres, aos homens, crianças, idosos, brincadeira. Tudo bem? Então, o meu tema são as práticas docentes e educação de surdos. E eu gostaria de parabenizar ao palestrante anterior, né, que ele realmente falou sobre a educação de surdos, as práticas, os aprendizados, e realmente foi bastante importante essas abordagens que ele trouxe aqui. Então, é uma prática um pouco diferente da a minha área, né, é uma prática que a gente discute bastante, o trabalho de imagens, de figuras, então eu venho trazer isso. Então, a educação de surdos é um tema que não é novo, é um tema que já é bastante antigo. A história da educação de surdos, né, a publicação de livros e artigos e materiais, é uma coisa que não tinha antigamente, em séculos atrás. E até hoje é um tema que é bastante discutido e está sendo ampliado aos poucos, né? Então, todos esses conteúdos vêm sendo desenvolvidos no decorrer dos anos, com altos e baixos, ele vem se desenvolvendo. É um tema bastante antigo, que a gente sabe que não é novo, não é novidade. E esse tema, ele traz muitas angústias, né? As pessoas se perguntam como que é o surdo, como que eu vou ensinar o surdo, como que a pedagogia é direcionada para o surdo, como que o professor deve agir. Então, são muitas interrogações, muitas indagações a respeito da língua de sinais, muitas angústias que acabam trazendo certos limites para o trabalho docente. Como que eu vou fazer esse trabalho, essa língua de instrução, que é a língua 1 do surdo, como que eu vou abordar esse assunto? Eu não sei como fazer, eu não conheço essa área, que é a língua dele, então isso traz angústias para o educador. E é um tema bastante complexo. Então, eu já tenho visto, dado diversas palestras sobre esse tema, e eu não vou explicar o que é educação de surdo, né, o que é cada prática educacional, o professor, não é isso que eu vim abordar aqui hoje. O que eu vim mencionar essa palestra sobre como nós podemos fazer reflexões, né, sobre esse assunto, sobre a nossa prática. E aí eu menciono a referência bibliográfica, a professora Cristina Lacerda, e também o Tiago Ribeiro, que é daqui do INES, que fez também o seu artigo. E um tema bastante interessante que nós podemos ler, eu recomendo que todos leiam esse assunto. Esse assunto realmente, assim, eu concordo totalmente em tudo que ele cita nesse artigo. E é disso que eu venho tratar nessa palestra. Então, como todos, né, já sabem, artigos, vem sendo criados muitos materiais, artigos, né, palestras, tudo sempre sobre educação de surdo, é o mesmo tema, e a gente sabe, né, que o uso de imagens é bastante importante. Então, essa imagem aqui vem mostrando a história da educação de surdos antigamente, né, como se fosse a evolução, né, a história do macaco que virou homem. Então, como se evoluiu a educação de surdos também, né, a língua de sinais, como foi a evolução de toda essa história, a escola de surdos lá da França, e aí vem passando a história, o que aconteceu, Congresso de Milão, foi proibida a língua de sinais. Então, toda aquela história que todo mundo já conhece, já sabe, e aí a gente já sabe o que aconteceu, o porquê que a gente tem esse resultado hoje. É a base, a nossa base da história da educação de surdos. Então, a gente já sabe dessa história, mas e a reflexão sobre essa história? Onde é que fica a reflexão sobre esse assunto? É isso que a gente precisa fazer, né? A gente sabe que tem a história, a gente sabe como aconteceu a história da educação de surdos, mas a gente tem que ter também a nossa reflexão sobre esse assunto. Bem, em 1738, teve o primeiro professor surdo
E o nome dele era Etienne Dufay. Então, ele publicou material, assim, pouquíssimos materiais lá na França. E ele foi o primeiro professor, né, que teve realmente a pedagogia, né, ensinando a leitura ao surdo. Como que o surdo conseguiu desenvolver? Esse foi o primeiro modelo, foi o modelo dele, de Etienne Dufay. E ele criou materiais, né, tem guardados lá na história da França. E ele conseguiu, né, formar 7 crianças surdas dentro da escola onde ele lecionava. A escola era uma escola, não é uma escola antiga, é uma escola tradicional, realmente, de pessoas que tinham posses, que colocavam lá, uma escola de padres, de freiras. Então, essas crianças eram colocadas lá e ele lecionava. Então, as famílias, né, queriam a melhor educação para os seus filhos. Por isso que vão ali. Então, havia posses, havia materiais, havia investimento naquela época para essas crianças, para ensinar essas crianças. Então, esse professor surdo, ele realmente fez o melhor ali, um trabalho. E foi o primeiro trabalho usando a língua de sinais, um professor surdo usando a língua de sinais registrado na história. Então, será que todo mundo conhece essa história? Nem todo mundo sabe, né? E aquilo que ele ensinou ali começou em 1738. Foi quando começou esse trabalho. Não é uma coisa assim tão nova, é uma coisa, né, que já passou um certo tempo. Então, eu não sei por que não foi divulgada essa história. Mas foi ali que começou, né, a divulgação da língua de sinais, né, como que ele poderia se comunicar com outras pessoas surdas, né, já tinha assim barreiras linguísticas. Ser surdo não é uma barreira, mas é uma forma de comunicação também a língua de sinais. E aí Etienne, eu acredito que realmente, a metodologia, né, pelas práticas educacionais dele, pelos registros que se tem, até hoje, e tem também Abade Lepé, que como a gente pode ver ali, também há registros. Ele era um padre, não é isso? Ele era um padre que trabalhava lá em sua igreja, em seu mosteiro, e ele tinha ali as suas práticas, e ele encontra 2 surdos, e ele começa, língua de sinais, olha que interessante, lá na França. Ele começa, né, a desenvolver aquela língua de sinais, a ver como funciona a língua de sinais daquelas pessoas surdas. Então ele começa, né, a fazer relações entre a frase, entre a língua escrita e a língua de sinais. E aí ele cria, né, a sua metodologia, né, meio que ainda acompanhando a língua francesa, misturando a língua de sinais. Então já existia um tipo de pedagogia naquela época, ainda que tortuosa, mas existia. E aí era usado, o importante era que é usado a língua de sinais. Então a criança surda, ela foi se desenvolvendo, né, ali, e aprendeu e cresceu, e cada um seguiu o seu rumo, a sua vida. E agora sobre Laurent Clerc, ele nasceu na França, também numa escola onde Abade Lepé era o responsável. Ele cresceu nessa escola e ali foi criado nessa escola em Galaudê. Então ele cresceu ali, enquanto o professor usava a língua de sinais, ele foi adquirindo a língua de sinais através daquela prática pedagógica. Ele foi aprendendo, adquirindo, e todo aquele conhecimento que ele teve quando ele chegou a Galaudê, ele ofereceu, ele levou para aquele local a educação. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele levou, né, e foi divulgando aquele conhecimento. Então ele foi um multiplicador realmente daquela prática educacional. Então ele continuou valorizando a língua de sinais, a cultura surda, né? Toda aquela bagagem, né, aquela bagagem educacional que ele teve, tudo aquilo que ele aprendeu, ele levou para os Estados Unidos e foi expandir lá. Mas aí depois o que houve? Aí o E também,
lá na França, ele com aquela bagagem, ele aprendeu também sobre aquela cultura, né, sobre a língua de sinais, os materiais pedagógicos. Ele trouxe para cá, para o Brasil, né, para o INES, aqui para o INES, todo esse material, toda essa bagagem, experiências que ele tinha. E Bebian, ele não era surdo, ele era ouvinte, mas ele estudava numa escola de surdos. Desde pequeno ele estudou, ele tinha a língua de sinais, né, desde pequeno. E aí, quando ele vira professor, ele continua acompanhando a língua de sinais, ele continua trabalhando com a língua de sinais. É aquilo que ele acredita, é a língua de instrução, é a L1, né, para as pessoas surdas, a língua de aquisição que ele acredita ser e que ele trabalha. E ele também tem várias publicações. Se vocês realmente pudessem pesquisar sobre Bebian, se vocês puderem pesquisar no Google, vocês vão ver realmente a variedade de materiais que tem sobre ele, né, porque ele publicou, que ele realmente fez, produziu. Vocês vão realmente ficar admirados com tudo aquilo. E Jean Massier, que era da França e era um professor também numa escola de surdos em Paris. E também Ferdinand Berthier, que era um professor na escola de surdos, que ele também discutia as políticas. Ele era uma pessoa muito experiente na educação de surdos, produzia muitos materiais, tinha muitos publicados também, muitas publicações. E aqui no INES, tem na biblioteca, aqui no INES, se encontra aqui atrás, né, tem a biblioteca, e você pode encontrar esses materiais, estão aqui, né? Falta as pessoas pesquisarem, ir atrás, ver como é que se ensina o surdo, como é que se trabalha. Tem lá toda essa experiência, configurações de mãos, né, o ensino da língua de sinais, tudo isso, os movimentos, as configurações. Então vem trazendo tudo isso já de muito tempo atrás, já é um material muito antigo. E até 1800, né, de 1738 até 1880, é mais ou menos 200 anos, é quase 200 anos, não é? Então, toda essa educação de surdos que foi desenvolvida lá na Europa, então, toda essa educação que foi desenvolvida na Europa realmente é bastante vasta. Os surdos cresceram, se desenvolvendo, muitos materiais, muitos se tornaram professores, artistas, escritores, escultores, jornalistas. Os surdos trabalhavam no jornal também, né? Lá na França, eles trabalhavam, eles tinham uma escrita perfeita, maravilhosa, muitas vezes melhor que os ouvintes. Uma escrita ótima, eles faziam lá nas suas redações, né, as suas publicações que iam para o jornal. Então, as empresas chamavam eles, e eles tinham uma segurança ali no trabalho que eles desenvolviam. Agora parece que é como se fosse como ouvinte, não tinha assim grande diferença, porque a educação era boa, a educação tinha qualidade, por isso que eles conseguiam chegar a esses patamares, né? E mesmo com a língua de sinais, Então a língua de sinais, ela serve de aquisição, é a língua 1 do sujeito surdo. E quando ele aprende nesse caminho, ele consegue ter um desenvolvimento humano perfeito. E aí vem aquelas 3 fases, não é mesmo, da educação de surdos, como todos conhecemos. São os 3 momentos históricos educacionais, né? São 3 filosofias, como falado por algumas pessoas, 3 filosofias. Eu acredito que eram filosofias, ou eram práticas. Na verdade, eram práticas. Por exemplo, o oralismo, a oralização. Não é uma filosofia, é uma prática, aquilo que você vai mostrando, né? O que aconteceu, tem que ser dessa forma. E é uma prática que foi mudada com o tempo. Foi essa prática do oralismo. Então, uma filosofia que virou prática, realmente, ali na sala de aula.
Então, essa prática pedagógica, os materiais didáticos, né, toda aquela diversidade de materiais para os surdos foi diminuído, foi colocado numa gaveta, trancado lá dentro, tudo aquilo que se desenvolveu a respeito da língua de sinais foi silenciado. Olha, agora não pode mais usar a língua de sinais, agora é oralização. Então, parece que tudo se retrocedeu, voltou novamente, vamos lá, vamos oralizar os surdos. E aqueles professores que já tinham se desenvolvido, que já tinham a língua de sinais, foi todo mundo mandando embora. Olha, vocês vão fazer agora outro serviço, porque agora a sala de aula é minha, é do ouvinte, é da oralização, nós estamos aqui no poder. Então, assim, é uma filosofia que realmente virou realidade. E agora a gente vai falar sobre educação total, comunicação total, né? Uma vez que eu já falei sobre a oralização, que não foi um método muito bom para a educação de surdos, né? Que envolvia o governo, as práticas escolares, aí houve muita evasão escolar, né? Então, adotou-se então uma outra prática, a partir de reflexões a respeito do que estava havendo, né? A partir da oralização que não foi muito efetiva. E aí eles foram percebendo que a língua de sinais realmente poderia servir de apoio naquela nova fase educacional. E aí surgiu então, a partir dos ouvintes, né? Daquele grupo que trabalhava com a oralização, a comunicação total. Né, eles perceberam que os sinais serviriam de apoio, de base, e começaram a discutir a respeito. E aí, essa foi a medida adotada a partir dessas reflexões. Então, agora eu vou falar da comunicação total. Os dados do IBGE, ainda não temos dados que comprovam a respeito desse assunto, mas a comunicação total, ela se dá de que forma? Usando a língua de sinais e a língua oral ao mesmo tempo. Né? Ora usa mais os sinais, ora mais a oralização. Mas um método, um se mistura ao outro, um prejudica o outro. Né? E aí, olha o que nós temos atualmente. A oralização, a partir de então, a oralização não foi mais adotada. A partir de passeatas, movimentos surdos, a gente reivindicou a educação bilíngue, uma educação bilíngue realmente, né? Porque, afinal de contas, é o nosso direito, é a nossa língua de instrução, é a qual a gente valoriza. Nós necessitamos que sejamos reconhecidos, que essa língua seja reconhecida. E queremos ser reconhecidos como sujeitos, usuários dessa língua de sinais. É só isso, somente isso. Não queremos ser manipulados e controlados, subjugados. Né? Não queremos ser usados. Nós queremos oferecer um ensino de qualidade para o surdo. Né? Agora, falando da abordagem de ensino, é uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem nova, uma abordagem visual, a partir da percepção visual. Bom, Stokes, um pesquisador linguista, ele pesquisou a língua de sinais e aí ele reconheceu o status, ele trouxe o status da língua de sinais como língua realmente. Eu agradeço a ele por esse reconhecimento, e ele era ouvinte. Né? Ele é a nossa base agora, a nossa base teórica, que reconhece a nossa língua com status de língua realmente. E o movimento surdo partiu então dessa linha, né, e conseguimos ali a valorização da língua de sinais. Foi um casamento perfeito. Né? Nós conseguimos esse reconhecimento a partir dos seus estudos. Então, nós conseguimos elevar o status da língua de sinais. Bom, ainda há muitas discussões, muitas propostas pedagógicas. Como que isso se dá? Bom, é necessário voltarmos um pouco, voltarmos lá aquelas práticas guardadas, aqueles materiais que foram guardados, tirar a poeira, resgatar todo aquele material riquíssimo, né, de professores surdos que produziram tudo aquilo, que já não estão mais entre nós, até
alguns já são idosos, mas tudo que eles produziram e que foi bom para a educação de surdo, é necessário resgatar esse material, esse tesouro, né? E na França, por exemplo, tem um material, uma quantidade muito vasta. Aqui na biblioteca também nós temos esses materiais. Bom, a Universidade Gallaudet, antigamente o prédio era menor. E aí Laurent Clerc, ele foi até lá, né? Foi até lá para organizar um espaço para o surdo. E aí ele reservou ali um polo na capital, em Washington. Né? E aí surdos de várias regiões se centralizavam ali, estudavam, usavam a língua de sinais, o contato deles era a partir dessa língua. E os surdos, vocês sabem, né? Os surdos ali se desenvolveram. Nós temos surdos muito conhecidos que vieram dali. Temos vários materiais, documentos produzidos por eles perfeitamente. Alguns materiais a gente não encontra mais. Mais à tarde. Nós temos aqui, à tarde você pode visitar um local de materiais que trazem a memória dos surdos. Você pode perceber também uma produção de material da datilologia, materiais didáticos produzidos que nós temos aqui na nossa biblioteca. A gente pode utilizá-los em prol do desenvolvimento do aluno surdo. Na Universidade de Gallaudet, a gente já viu a respeito de Milão, depois da proibição, né, do uso da língua de sinais, que Gallaudet não se submeteu a esse Conselho de Milão. Eles confiaram no trabalho dos surdos, no trabalho efetivo que era feito pelos surdos. E aí, hoje a gente vê o resultado dessa universidade. Eles utilizam a língua de sinais como primeira língua realmente ali naquela universidade. E aqui no Brasil? Onde estão essas escolas? Uma escola boa, com boa qualidade, uma escola bilíngue. Temos, por exemplo, em Cotia, em São Paulo, a Escola Rio Branco. Já existe há 25 anos, em média, né? E eles sinalizam o tempo todo na escola. É uma escola privada, né? Infelizmente. Bom, por que eu me referi a Gallaudet e agora eu falei da escola do Rio Branco, em Cotia? São duas escolas de referência bem conhecidas. Porque essas escolas, elas são famosas e reconhecidas pela abordagem visual que adotam, pela discussão linguística constante. Eles sempre utilizam a língua de sinais na presença dos surdos. Os ouvintes são bilíngues, eles adotam uma prática bilíngue. Temos professores surdos, professores ouvintes, né? E aí os professores ouvintes entendem que a língua portuguesa é a segunda, entendem que a língua portuguesa do surdo é a segunda língua e valorizam a língua de sinais. Nesses ambientes escolares, eles compreendem essa questão de segunda língua. E aí eles absorvem, eles adotam essa língua de sinais naquele espaço escolar. Há uma conscientização linguística ali. Né? Há uma conscientização, uma prática, um uso da língua de sinais. Né? É uma escola de surdos, um instituto de surdos.
E aí eu tenho que vestir essa camisa, eu tenho que respeitar o sujeito surdo. Eu preciso me conscientizar, né? Uma vez que eu vejo ali a marca escrito de surdo, eu entro nesse espaço e começo a falar oralmente, não condiz muito com a situação. Então, já que eu quero agir dessa forma, eu preciso procurar um outro lugar para trabalhar, e não um ambiente com surdos. Né? Eu vou ficar horas naquele ambiente. Eu preciso reconhecer essa língua, utilizá-la, adotá-la. Né? Não importa quantas horas, 30 horas semanais, 40. É preciso que os profissionais trabalhem em parceria, utilizando a língua de sinais, discutindo as estratégias, tentando se colocar no lugar do surdo. E aí ouvir, ver o que o surdo tem a dizer. E aí as escolhas serão feitas da maneira mais adequada possível. A gente vai considerar os diversos níveis de aprendizado, as aquisições linguísticas. Então, a gente precisa encontrar meios de fazer essas adequações para o aluno surdo. Ele é o foco dessa instituição, dessa escola. Né? É preciso valorizar a sua cultura. O currículo tem que ser especificado. Tem que ter história de surdos, a cultura, o sujeito surdo, as práticas adotadas, a aquisição. É preciso olhá-lo como um sujeito bilíngue que é. Num outro espaço, de repente a gente está num outro espaço e tem uma abordagem diferente. O professor está formando um sujeito, esse sujeito vai adentrar a sociedade, vai interagir ali, vai vivenciar ali experiências na sociedade. Então, a escola precisa também oferecer língua de sinais, avaliar também a língua de sinais daqueles sujeitos, das pessoas que trabalham nesses locais. A língua de sinais deve ser avaliada a partir de níveis. Se eu não tenho um nível adequado para o trabalho, eu não posso estar trabalhando ali nesse local. Eu preciso ir desenvolver essa língua, melhorar. Na Universidade de Galaudê, os professores, os profissionais, eles têm boa proficiência em língua de sinais. Né? Eles não fazem um curso básico ou intermediário simplesmente, com 5 níveis. Não, eles realmente adquirem a língua de sinais com uma boa proficiência para trabalhar naquele local. Então, se alguém tem vontade de trabalhar aqui no Unis, almeja trabalhar aqui, é preciso aprender essa língua de sinais de maneira satisfatória. No Rio Branco, é um bom exemplo para nós, e a Universidade de Galaudê também. Tá, e outras localidades do país? Nós temos uma proposta dita educação bilíngue, proposta de educação bilíngue e a proposta de educação inclusiva, temos também a sala bilíngue. Temos a escola de surdos, né? E a gente sabe que há lacunas a respeito dessas nomenclaturas, dessas abordagens. Temos locais gestores ouvintes que não aceitam a língua de sinais. Eles precisam enxergar o surdo, abrir os olhos, enxergar o sujeito surdo. Essa barreira tem que ser vencida. As pessoas não reconhecem a língua de sinais como língua de surdo. A língua de sinais é a língua do surdo. Em grande parte do país, até os dias de hoje, eu como professora surda, eu vejo as pessoas falando, eu sou professora de surdo, mas eu sou professora de surdo, não sinaliza.
Eu amo os surdos, mas continua usando português oral, comunicação total, bimodalismo, falando e sinalizando ao mesmo tempo. Eu vejo bastante em várias regiões. Alguns ouvintes... A gente tem que ver como que é a instrução dada ao surdo. Se esse ouvinte vai trabalhar com surdo e não valoriza a língua de sinais, a instrução vai ser... não vai ser adequada. Bom, temos várias questões. Por exemplo, o intérprete em sala de aula, que ele interpreta e fala ao mesmo tempo. Isso sempre ocorre, sempre ocorre. Parece que eles querem ajudar os surdos com a língua portuguesa quando fazem assim, sinalizando e falando ao mesmo tempo. Bom, uma outra questão, o coordenador pedagógico, ele precisa planejar os materiais didáticos, auxiliar nessa produção desses materiais. E se ele não conhece o surdo, se ele não aceita o sujeito como um sujeito surdo, como é que se dá essa prática pedagógica? Às vezes, ele na frente do surdo, ele precisa do auxílio do intérprete. Peraí, deixa eu chamar o intérprete. Por que ele mesmo não sinaliza? Por que ele não se relaciona com o surdo, o coordenador, com o pedagogo? Então, qual é o objetivo, né, desse pedagogo, essa pessoa que trabalha numa escola de surdos? Por que ele está ali trabalhando? É uma pessoa que está ali como modelo mesmo, modelo de oralização, um modelo que só prepara materiais didáticos para os ouvintes e não pensa na educação de surdos, e não pensa em criar livros, materiais didáticos para surdos, ou ele dá sempre aquele pouquinho, é só imagem, só isso que joga para o surdo, mas a língua de sinais é reduzida, é um trabalho que vai meio que capengando. Então a gente observa, né, das filosofias, né, das práticas educacionais, o oralismo não deu certo, a comunicação total não deu certo. E a educação bilíngue ainda está capengando. E não é uma escola bilíngue de verdade, né? Não é um bilinguismo real. Cadê o bilinguismo que a gente realmente almeja? É aquela língua de sinais meio mais ou menos. É uma fachada, né? Olha, aqui é uma escola de surdos, aqui a gente faz uma educação bilíngue. Mas cadê a real educação bilíngue? Então, no refeitório não se usa a língua de sinais, só sabe sinal de água. E os outros sinais? As pessoas não sabem se comunicar numa escola regular muitas vezes. O porteiro fala, não pode, ele sabe o sinal de não pode. Mas eu vejo isso acontecer. E aí, não pode, e o surdo está ali. Não pode o quê? Peraí, você não está entendendo, eu quero conversar com você. Não pode. Ele só sabe um sinal, aquele inspetor só sabe um sinal, só sabe o sinal de não pode. E o resto das coisas que ele precisa conversar com um aluno surdo daquela escola regular, ele só fica no não pode. Cadê a explicação por que não pode fazer isso ou aquilo? Então, cadê uma orientação para aquele sujeito surdo que está ali se formando numa escola de surdos muitas vezes? Também o sujeito, comparando mais uma vez o sujeito surdo e o sujeito ouvinte numa sala de aula, né? Que eu não estou falando aqui do DESU, eu estou falando do espaço do Brasil, né? Nas diversas salas de aulas que tem espalhadas por aí, né? Letras Libras também, principalmente Letras Libras, que é um espaço que tem um surdo ali, que tem a língua de sinais, e tem pessoas ali que não aprendem a língua de sinais, que está no mesmo espaço que o aluno surdo, né? Que tem ali uma sala de pedagogia e o surdo chega lá e a pessoa vem falando e sinalizando. E num curso de pedagogia, desculpa, eu não sei Libras, você pode me ajudar? Chamou um intérprete, mas você está ali, eu vou futuramente ser um pedagogo, né, um professor de surdos, então se esforça, aprenda a língua de sinais desse sujeito. Não, mas eu amo o surdo, e a língua de instrução do surdo? Você utiliza? É necessário se esforçar para se alcançar esse objetivo, né? Se é um sonho, se é o ideal, a gente sabe que existe um ideal na educação de surdos, na educação bilíngue, é usar a língua de sinais como língua de instrução. Então, nessas diversas abordagens, nessas diversas filosofias, né, isso é para trazer reflexão para vocês a respeito desse assunto.
E aí a gente continua observando no Brasil inteiro, nos diversos espaços, onde onde a oralização ela tem sido reduzida. Ainda existe, mas tem sido reduzida. E tem sido aumentado o quê? A comunicação total. É o que a gente mais vê por aí. Comunicação total. É um perigo. É um grande risco ainda. E a educação bilíngue? É um risco a educação bilíngue, essa comunicação total. Se enquanto continuar dessa forma, a gente não vai chegar ao bilinguismo. Oralização e comunicação total, mesmo o tempo todo alternando esses dois. Né? Aí eu vou lá, volta, vai e volta numa e outra. E o bilinguismo? Isso não é uma brincadeira, a gente não pode brincar com o sujeito surdo. É um assunto muito sério, é aquisição linguística, é aquisição como sujeito daquela pessoa. É uma vida que a gente está lidando. O seu trabalho é um trabalho de valor, é um trabalho, né, que o professor faz, que é com o aluno surdo, é com o sujeito, é com uma pessoa, um ser humano. Então, na prática pedagógica é necessário. O que é necessário nessa prática pedagógica? Então, é preparo. É muito importante esse preparo de materiais pedagógicos, materiais didáticos para o aluno surdo. Também o professor, o coordenador, o gestor, ele precisa ter essa visão, ele precisa desconstruir as ideias que ele tem atualmente, né? De, coitadinho, ele é surdo, não, olha, deixa ele se virar, chuta, bota ele para lá e ele vai ter que agir. Ele é surdo ou ouvinte, não importa, é igual, mas coitadinho, ele é surdo, é tão difícil para ele, né? Ele não sabe, falta ele aprender tanta coisa, vamos chamar o intérprete. Não, não é coitadinho, não tem isso de coitadinho, ele é igual a um ouvinte, ele está ali junto, no mesmo patamar, então isso precisa ser desconstruído, né? Esse lance, isso da surdez, de ficar, esse quadro clínico de o surdo, coitadinho, ele precisa disso, daquilo. Então, é um parâmetro político que precisa ser revisado. E um olhar, né, do surdo como usuário de uma língua, que é a língua de sinais. E o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Interno, institucional, ele fala sobre isso também, ele aborda sobre isso, sobre a prática pedagógica para o sujeito surdo, da pessoa surda, de instituições de surdos. O PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele precisa também abordar a língua de sinais como L1, né? E a gente não vê por aí isso, não tem lá a língua de sinais abordada nos PPPs. A avaliação da proficiência da língua de sinais dos professores, das pessoas que trabalham com pessoas surdas, essas avaliações, até hoje a gente não vê essa avaliação. A pessoa vai lá, faz o cursinho de Libras, para no 5º período, acabou, e é só isso. E cadê a proficiência da língua de sinais? Você vai lidar com um aluno surdo, aí você vai fazer aquela língua de sinais assim, mais ou menos. E quanto pior você sinalizar, mais vai demorar para aquele aluno surdo aprender realmente as coisas que ele precisa, as disciplinas. Então, mas o surdo tem problema, o surdo que tem dificuldade de aprendizagem, é o surdo, é ele que tem o problema de dificuldade? Será que o defeito não está em mim, o problema não está em mim, que estou ali como professor? Então, precisa precisa ter consciência linguística, você precisa perceber quando você trabalha com a língua de sinais, né, quando você trabalha com a pessoa surda. Saber que a língua de sinais é a língua de comunicação, é aquela língua de instrução, que é L1, que é aquilo que você precisa usar em sala de aula, sempre. Não é uma comunicação só de casual, entre duas pessoas. Por exemplo, se tem 2 ouvintes naquele espaço, eles podem usar a língua de sinais, eles podem conversar em língua de sinais, por que não? Né? Se eles sabem que aquele espaço é um espaço que transita pessoas surdas também. Então, eu espero que vocês tenham refletido sobre esse assunto e a gente vai começar para o período de perguntas e respostas. Muito obrigada. Agora, então, a Ana Regina Campelo fez a sua fala sobre práticas pedagógicas. E aí nós acompanhamos toda essa palestra dela sobre as práticas.
e de como é importante, né, a língua de sinais na educação dos surdos para esse desenvolvimento do sujeito surdo, que a língua de sinais é a primeira língua dos surdos. E aí, depois de todo esse nosso aprendizado, de todas essas questões teóricas que eles trouxeram, né, de toda essa prática, né, de como que isso se dá dentro da escola, o sujeito surdo, ele é capaz, sim. E também em relação às avaliações, né, como que isso se dá, os cursos de Libras precisam ser repensados para que os surdos não tenham prejuízo depois. Então, depois de todo esse aprendizado, eu agradeço aos palestrantes, a Ana Regina, o Gabriel. Agora, então, nós finalizamos as perguntas. E caso vocês tenham vontade de fazer mais perguntas, aqui no final vocês podem se dirigir aos palestrantes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo por todos vocês. Obrigada aos palestrantes.